O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, a origem da Taná, parte 10, a Taná israelita samaritana. Como vimos nos estudos anteriores, ratificamos mais uma vez, neste último estudo da parte 7, que a língua descida da arca com Noé era o arcaico, que podemos dizer ser a língua adâmica de nosso primeiro pai humano chamado Adão. Essa foi a língua ou idioma que desceu com Noé da arca, o archaic, que no hebraico significa velho ou antigo. Porém, como os filhos de Noé e suas descendências se multiplicaram muito, com isso surgiram algumas variações, como no gaúchês, baianês, mineirês, paulistanês, carioquês, assim como nos outros 22 estados que formam os 27 estados da República do Brasil. Estes são exemplos que, mesmo que em todos eles se fale fluentemente o português, cada um tem o seu sotaque, a sua característica e peculiaridade, com suas próprias particularidades, as quais as diferenciam dos outros, criando suas próprias versões do português brasileiro. Assim aconteceu com o idioma arcaico, através das tribos e clãs dos filhos de Shem, Sem, Ham, Cã e Jafé, sendo que o que não sofreu alteração nenhuma foi o idioma semita, ou o chamado Shemi, semítico. Por isso, muitas das vezes chamamos o arcaico, de archaic shemite, arcaico semita, exatamente para fazer tal distinção. Essa forma semita, de nos referenciarmos ao verdadeiro idioma da arca, seguiu até a Torre de Babel, quando houve a confusão das línguas. Como Eber vivia em meio a esse período da Torre de Babel de Nimrod, a forma de se chamar o idioma semítico passou a ser em referência a Eber, o qual era descendente de Shem, Sem, mais precisamente seu bisneto. E assim o idioma semita chamou-se de Eberite, hebraico. Essa primeira forma de chamar o Everite, hebraico, também é entendida o chamado de paleo-hebraico. Este que passou por Abraão, Isaac, Jacó, até o estabelecimento monárquico de Yasharal, Israel, com Saul, qual podemos chamar tanto de paleo-hebraico ou hebraico arcaico, mas geralmente é chamado de arcaico por causa da hibridade sofrido com Ege do Mitzraim, egípcio do Egito, que era um idioma proto-cananita dos cananeus. Como já falamos também anteriormente, a troca de Saul por Davi trouxe desgosto aos Yasharelitas do norte, os quais se aliaram à causa da descendência de Saul seguir no trono com Isbosete, seu quarto filho, após romperem alianças com os Yasharelitas do sul, pelos diversos motivos que já citamos anteriormente contra Davi e Salomão. Assim, após a mudança do idioma feito pelo rei Davi, o qual criou uma nova forma de escrita baseada na Magen David, estrela de Davi, chamando-a de Everit Leume, hebraico nacional, o qual também seria chamado como Everit Kelassit, hebraico clássico, pois que foi nesse período que foram escritos os escritos sagrados que se tornariam clássicos. Não concordando com a mudança do idioma, os Yasharelitas do norte continuaram com o hebraico arcaico e não aceitaram os Navim Lesofirim, profetas e escribas, que provinham dos Yasharelitas do sul, sendo que depois deste rompimento, e por serem minoria, em princípio só duas tribos, a dos Yahudim e dos Benjamim, judeus e benjamitas, estes se aliaram e formaram um novo reino, o reino dos Yahudim, judeus.
Por essa questão, os Yaxarelitas, israelitas do norte, não aceitaram o cânon da Nevim e nem os da Ketuvim, crendo que o único Navi, profeta, inspirado e mandado por Deus era Moisés, o qual lhes ordenou a adorarem ao Senhor no Har Gerizim, Monte Gerizim, e não no Har Moriá, Monte Moriá, que recebeu o templo de Salomão, vindo a se chamar o Har Beit Hamikdash, Monte do Templo. Então, após o rompimento entre os reinos por volta de 930 a.C., o reino do norte de Yaxaral viveu tranquilo até serem atacados e feitos cativos pelos assírios em 722 a.C., através de Salmaneser. Mas antes, por volta dos anos de 890 a.C., o rei Onri chegou ao trono de Yaxaral através da espada, depois de ter servido como chefe do exército de Yaxaral para o rei Elá, e talvez sob o seu predecessor Baasa, quando Zinri, chefe da metade dos carros de Elá, assumiu o reinado e exterminou com a casa e os amigos de Baasa. Assim que isto foi comunicado ao exército Yaxarelita, naquela ocasião acampado contra os filisteus em Gibeton, todo Israel fizeram de Onri seu rei, mesmo sem sucessão. E por volta dos anos seguintes, Onri comprou uma cidade inteira chamada de Shomeron, dos filhos de Shemer, os quais os mesmos eram chamados de Shomeronim. Onri deu uma atenção especial a essa cidade, a fazendo crescer e prosperar ao ponto que ela veio a se tornar em uma metrópole, por volta dos anos de 880 a.C., vindo ali a se tornar a capital do Reino do Norte. Vejamos a confirmação em 1 Reis capítulo 16, dos versos 23 ao 24, que diz: No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Ele reinou 6 anos em Tirza. Ele comprou de Semer o monte de Samaria por 2 talentos de prata e fez dele uma fortaleza. A cidade que edificou foi chamada de Samaria em homenagem a Semer, o proprietário anterior do monte. Vejamos a mesma confirmação agora na versão da Bíblia Israelita completa, em Melahim Aleph, 1 Reis, do capítulo 16 e dos versos 23 ao 24, que diz: No 31º ano de Asa, Melech de Yehudá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza, e de Semer comprou o outeiro de Shomeron, por 2 talentos de prata, e construiu nele. E chamou a cidade que construiu Shomeron, do nome de Semer, dono do outeiro. Mas veja o que se confirma nos versos seguintes, dos versos 29 ao 30, do mesmo capítulo 16 de 1 Reis, de Melahim Aleph, da versão Bíblia Israelita completa, que diz: No 38º ano de Asa, Melech de Yehudá, começou Ahabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Shomeron 22 anos. E fez Ahabe, filho de Onri, o que era mal na visão de Yahua, mais do que todos os que o antecederam. Onri fundou a terceira dinastia de Yaxaral, precedida pelas de Jeroboão e de Baasa. Seu filho Acabe e seus netos Axias e Jeorão sucederam-no, os 4 juntos totalizando uns 46 anos, de 951 a 905 a.C. no trono. Atalha, neta de Onri, governou 6 anos sobre o trono de Judá. Como diz em 2 Reis, capítulo 8, verso 26, capítulo 11, dos versos 1 ao 3, e 2 Crônicas, do capítulo 22, do verso 2. Acabe, seu filho, casou com Jezabel, filha de um importante príncipe da Fenícia, e deste modo os males provenientes do culto a Baal foram introduzidos no reino de Yaxaral. Além disso, durante o reinado de Onri, permaneceu Betel como capital religiosa do país, continuando ali o culto do bezerro introduzido por Jeroboão. Miqueias, pelo ano de 730 a.C., denunciou a política e a religião de Onri sob o nome de Os Estatutos de Onri, escritos em 1 Reis,
capítulo 16, dos versos 15 ao 26, e do capítulo 20, no verso 34, assim como em Miqueias, no capítulo 6 e no verso 16. Em seguida, por volta de 722 a.C., Salmanasser ataca o reino Yaxarilita do norte, com os assírios tomando conta e dominando a Someron, a qual veio a receber muitos Ashirim, assírios, vindos de Assur. Desta maneira é que surge uma mistura entre as duas populações existentes ali, surgindo então uma mescla entre os Somerons, com os Ashirim, assírios, vindo a se chamarem de Someronitas. Assim, os Someronitas passaram a serem associados de samaritanos. Observação: o que em si nada tem a ver com Samaria ou samaritanos, mas vamos continuar o vídeo chamando-os de samaritanos, assim como chamamos os Meshechim de cristãos. Sendo assim, o reino de Yaxaral ficou dividido, formando Judá e Benjamim o reino do sul e o restante das 10 tribos o reino do norte. Quando o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Ava, de Ramate e Sefarvaim, e os fez habitarem nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Yaxaral, surgindo então os Shomeronites, samaritanos. E é só aí que após o ano de 724, da união dos Yaxarilitas do norte com a descendência assíria, que vem da mistura de povos dominadores hostis, que o reino do norte pretende atacar o restante da casa de Yaxaral, no caso, os do reino Yaxarilita do sul, que de guardas abertas são dominados pelos babilônios, que os dispersa e os elimina num grande exílio na Neo-Babilônia. Não esquecendo de falar que foi entre meio aos anos de 890, 880 a 724 a.C., que surgiu um novo e híbrido idioma para os Yaxarilitas do norte, os quais criaram para si também um novo alfabeto, sendo ele o alfabeto archaico Everite, arcaico hebraico, mesclado e fundido com o arcaico fenício, formando o Everite Fenique, hebraico fenício, ficando conhecido como Alefabet Shomeronite, alfabeto samaritano. Lembrando que em 722 a.C., quando Salmanasser, rei dos assírios, conquistava o reino de Yaxaral e os transformava numa província do seu império, enquanto isso acontecia no norte, o reino do sul, Yahudim, Judá, aceitava submeter-se à soberania dos assírios como estado vassalo, conseguindo com isso uma sobrevida por mais um tempo. Assim, os Yahudim restabeleceram a sua independência durante o reinado de Josias, tendo sido destruído pelos babilônios e sua população deportada num primeiro momento em 618, em uma segunda e definitiva deportação nos anos de 586 a 587 a.C. Passado o exílio babilônico pelo domínio medo-persa dos reis Dário e Ciro, os Yaxarilitas do sul, agora conhecidos como Yahudim, judeus, conseguem voltar embora para Jerusalém, por meio de Nehemia, Esra e Hadassah. Porém, os pouquíssimos samaritanos que sobraram não aceitando irem para Jerusalém, pois que não era sua terra, os mesmos fugiram e foram morar em outros lugares. Assim, no tempo que Yeshua Jesus estava na terra, essa comunidade já havia voltado a crescer e morar em partes de suas terras, continuando com a rixa com seus irmãos judeus. É que temos algumas passagens na Brit Hadashah, Novo Testamento, que o citam como Mateus capítulo 10, verso 52, 9 e 52, 9 e 53, João capítulo 4, verso 9, 4 e 39, 4 e 40 e em Atos capítulo 8, verso 25. Os samaritanos da época continuaram a desprezar os judeus e não aceitaram os escritos e os profetas do Reino do Sul, tendo ainda naqueles dias apenas os escritos de Moshe como sagrados, crendo ser ele o único profeta de Deus, sendo todos os outros restantes considerados por eles como falsos profetas. Lembrando também que,
Mesmo que não saibamos em que momento exato, apesar de todas as evidências nos apontarem para isso, cremos que os Shomeronitas, samaritanos, preservaram a sua Torá no hebraico arcaico até o exílio neobabilônico. Mas entre a saída do cativeiro babilônico e o momento em que Yeshua Jesus nasceu e viveu, a Torá samaritana já havia recebido a troca da escrita e assim totalmente passada para o alfabeto shomeronita, alfabeto samaritano, cânon da Taná samaritana, Bereshit, Shemot, Wikra, Bamidbar, Davarim, chamados no tempo de Yeshua de Barashit, Shamut, Waikra, Bamidbar, Dabarim. Os samaritanos hoje. Os samaritanos shomeronitas são um pequeno grupo étnico-religioso originários da Samaria, Shomeron. A Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Yasharal, Israel, situado em torno de sua antiga capital, Samaria, Shomeron, e rival do vizinho Reino do Sul, o Reino de Yahudá, Judá. Um estudo de 2019 produzido pela comunidade shomeronita samaritana estima o seu número hoje em torno de 820 pessoas. Atualmente, habitam no distrito de Holon, em Tel Aviv e Nablus, na Cisjordânia, situadas em Israel e na Palestina. Quanto à Torá samaritana de hoje, além de sua linguagem ser diferente da Torá judaica massorética atual, existem outras discrepâncias em relação ao texto massorético. Um exemplo disso está na versão samaritana dos 10 Mandamentos, que diz que Deus conclama ao povo que construa o altar no Monte de Gerizim. Outro fato a se destacar é que o Pentateuco samaritano ficou conhecido mundialmente quando Pietro de la Valle trouxe de Damasco, em 1616, uma cópia do texto. Portanto, resumindo, a Taná samaritana não existe. Intitulamos o vídeo assim para que pudéssemos lhes explicar o porquê dela não existir para os samaritanos, mesmo eles sendo e fazendo parte dos israelitas. Para os samaritanos, o que existe é apenas a Torá de Moisés, o qual para eles foi e é o único profeta dado e inspirado por Deus. Sua regra moral é os 10 mandamentos do Criador. Seu monte de adoração é em Gerizim, e o idioma falado ou escrito é o hebraico arcaico. Suas capitais ficavam no norte, sejam elas Gibeá, Siquém, Betel, Samaria ou Nazaré. Dessa maneira, tudo o que vinha do sul era desprezado e profano, fossem profetas, livros, escritos, escrita, forma de culto, local de adoração, capital e seus reis. Assim, fechamos por aqui a parte dos estudos 7 sobre a Taná. No próximo estudo estaremos vendo o estudo 8.0 sobre curiosidades da Taná e da Bíblia. Que Deus lhe abençoe. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom. Ulritrao.